Esse aqui é, sem dúvidas, um excelente filme de terror. Porém, eu acho que a mensagem que ele está tentando passar talvez não seja totalmente absorvida pela população mais jovem. Já os velhos, como eu, vão entender perfeitamente e vão se lembrar do medo que esse tema costumava causar. Vamos conversar um pouquinho sobre Cairo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétima Arte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Cairo, ou Pulse, como ele é conhecido internacionalmente. Esse é um filme de 2001, escrito e dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, e ele acompanha basicamente dois grupos de personagens. O primeiro grupo é formado pelos funcionários de uma floricultura. Certo dia, um desses funcionários não vai trabalhar e os seus colegas ficam preocupados com ele, até que uma das suas colegas vai até a casa dele no final do dia para ver o que ele estava fazendo. Supostamente, ele tinha que ficar trabalhando num disquete. E aí, para os jovens que não sabem o que é um disquete, é uma espécie de pendrive achatado. Mas então, ele estava trabalhando nesse disquete e, de alguma forma, aquilo acabou afetando ele. Quando a colega dele chega lá no apartamento dele, ele parece que tá bem. Só que, pouco tempo depois de entregar o disquete para ela, ele se mata na frente dela. Depois disso, ela e os colegas dela começam a investigar o conteúdo daquele disquete e descobrem lá dentro umas imagens muito estranhas que podem ser imagens de fantasmas. E, aos poucos, eles próprios passam a ser ameaçados por seja lá o que levou o amigo deles à morte. O outro grupo de personagens é liderado por um estudante que finalmente resolveu adentrar nesse mundo mágico chamado internet. Ele instala um navegador e tenta se conectar na internet, mas ele não consegue. Em vez disso, o computador dele passa a mostrar imagens estranhas de pessoas que ele não conhece. Sem saber o que fazer, ele pede ajuda para uma outra estudante, que é especialista em TI, e os dois começam a investigar aquelas imagens que aparecem no computador dele e descobrem que se tratam de imagens de fantasmas. São fantasmas que, a princípio, habitam o mundo digital, mas que também ameaçam o mundo real. E a maneira como o diretor explora essa ideia de os fantasmas habitarem os dois mundos é muito interessante, porque, por um lado, ele cria imagens realmente fantasmagóricas dentro do mundo digital. Toda vez que esse personagem liga o computador dele, ele passa a ver essas pessoas que não estão fazendo nada, que estão paradas, que não parecem estar sequer existindo. Há uma espécie de vazio naquelas pessoas, se é que dá para chamar elas de pessoas. Só que ao mesmo tempo o diretor também explora essa presença real dos fantasmas. E ele faz isso de uma maneira muito interessante, porque os fantasmas dentro do mundo real, eles são representados como sombras. Tem uma cena, por exemplo, que se passa na biblioteca em que uma dessas sombras parece que está observando um dos personagens. Só que quando o personagem vai atrás dessa sombra, ela desaparece. Ou seja, como se ela estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. É uma espécie de existência pela metade. Só que o que é mais interessante a respeito dessa cena é que se a gente observar ela mais de perto, a gente percebe que todos os figurantes eles estão posicionados próximos da parede e muitos deles estão de costas, o que faz com que eles próprios se pareçam com sombras também. Em outras palavras, é como se essas pessoas que a gente vê na biblioteca fossem fantasmas em potencial. O que faz sentido dentro da proposta do filme, porque a lógica aqui é que essa ameaça da internet eventualmente vai pegar todo mundo. Ainda falando sobre a maneira como o diretor compõe as suas cenas, vale destacar que as cenas de terror e de suspense desse filme são extremamente assustadoras. Uma característica em relação ao cinema asiático é que muitas vezes ele procura extrair o sentimento de medo não necessariamente da dúvida em relação à presença sobrenatural, mas sim da certeza em relação a essa presença. Ou seja, não se trata de você ficar imaginando se tem ou não tem um fantasma ali, mas sim de você ter certeza de que ele está ali e você precisar lidar com isso. E essa lógica é muito bem explorada aqui. Tem uma cena, por exemplo, em que um personagem vê uma mancha preta na parede. Daí ele sai e quando ele volta, essa mancha foi substituída por um fantasma, que está ali, na mesma posição. E isso é que é assustador, porque ele não sai de um canto escuro do quadro, ele está parado na frente do personagem. Outro destaque em relação à construção narrativa do filme está no seu excelente design de som. Porque o som desse filme ele ajuda a criar essa atmosfera fantasmagórica, assim, principalmente se você assistir ao filme usando fones de ouvido, que foi o que eu fiz. E dentro dessa discussão sobre o som, tem um elemento que esse filme aqui utiliza muito bem, que é a ideia do sussurro. Porque o sussurro é a maneira como os fantasmas se comunicam. Só que quando um fantasma sussurra, todo o resto da banda sonora desaparece. Então, por mais que eles estejam falando baixo, a voz deles se torna onipresente.
E ainda falando sobre a questão do som, tem uma cena nesse filme aqui em que ele se utiliza do barulho de conexão da internet de antigamente para poder criar suspense. E funciona muito bem. Para quem não sabe do que eu tô falando, o barulho que eu tô me referindo é esse daqui, ó. Ele é bem irritante. Só que, além de funcional, o uso de um som como esse também serve para reforçar a temática principal aqui desse filme, que tem a ver com os perigos da internet. E aí, essa ideia dos perigos da internet, ela tem duas vertentes distintas que eu acho que vale a pena ser exploradas. Por um lado, esse filme aqui está retratando algo que o diretor via como sendo um problema, que é a ideia de a internet estar sendo usada para afastar ainda mais as pessoas. E de fato é isso que a gente vê acontecendo no filme, porque todo mundo que é tocado por essa ameaça digital deixa de existir no mundo real e passa a existir apenas dentro do computador. Aliás, isso dialoga muito bem com a nossa realidade contemporânea, em que existir e existir online acabam significando a mesma coisa. Se desconectar da internet hoje em dia significa desaparecer. Ao mesmo tempo, a existência contemporânea ela está inteiramente intermediada por telas, que era um dos grandes medos do Kiyoshi Kurosawa quando ele fez esse filme. Então é interessante ver como o diretor estava meio que prevendo muita coisa que ia acontecer, por mais que ele não soubesse exatamente como que isso ia acontecer. Só que por mais que ele não soubesse como que as coisas iam se desenrolar, todos os medos e ansiedades dele em relação a essa nova tecnologia estão expostos aqui nesse filme. Tem uma cena, por exemplo, em que um dos personagens é apresentado a um programa de computador que é composto por vários pontos luminosos que ficam o tempo todo se movimentando dentro de um espaço. E aí é dito para ele que se dois pontos se aproximarem demais, eles morrem. Mas ao mesmo tempo, se eles se afastarem muito, eles passam a ser atraídos um para o outro. E aí também é dito que esse programa, por mais estranho que ele seja, ele é uma réplica do nosso mundo. O que faz sentido se a gente for pensar que esse filme aqui está falando que a gente precisa de uma conexão, só que a gente acaba temendo uma proximidade muito grande. É por isso que a gente acaba recorrendo à interferência das telas. Só que as telas acabam afastando a gente mais ainda e deixando a gente cada vez mais sozinhos. E é por isso que os fantasmas digitais desse filme aqui, eles acabam sendo extremamente atrativos para algumas pessoas, porque para essas pessoas se tornar um fantasma também significa deixar de ficar sozinho. Só que tem uma outra questão que esse filme aqui também aborda, que é o conceito de globalização. E aí para falar sobre isso, eu vou ter que fazer um pequeno contorno autobiográfico. Porque eu cresci na década de 90 e durante essa época eu ouvia falar muito sobre essa ideia de globalização. Eu lembro que eu comecei a ouvir falar sobre isso quando eu ainda estava no ensino fundamental. Só que até por eu ser criança na época, esse conceito ele nunca foi muito bem explicado. Falava-se muito sobre a ideia de você poder se comunicar com outros países, ter acesso a outras culturas, mas não se explicava exatamente como que isso ia acontecer. E isso fazia com que esse conceito para uma criança da década de 90 soasse um tanto abstrato. E um tanto assustador também. E assim, é claro que globalização é um processo muito mais amplo que envolve abertura de fronteiras, política internacional, importação, exportação, tudo isso e muito mais. Então eu não estou querendo simplificar o conceito de globalização aqui. Mas é inegável que a internet acabou acelerando muito esse processo. A internet possibilitou que o conceito de globalização se tornasse muito mais claro e muito menos abstrato. E aí, levando isso em consideração, também dá para interpretar esse filme aqui como sendo um reflexo do medo em relação a essa globalização iminente e turbinada. Tem um momento nesse filme aqui em que é dito que alguém colocou uma mensagem dentro de uma garrafa de vidro e jogou essa garrafa no mar. E essa mensagem atravessou o oceano e foi descoberta em outro país 10 anos depois. Ou seja, demorou uma década para fazer uma conexão que hoje é instantânea. Mas no fundo parece que esse filme aqui está refletindo um medo relacionado à ideia de que talvez as coisas estejam indo rápido demais. E aí, só para eu concluir esse raciocínio, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que acontece no final do filme, então fica aqui o aviso de spoilers. E aí, quando a gente chega no final do filme e percebe que sobrou apenas 2 personagens em meio a um mundo apocalíptico, em que todo o resto da população parece ter desaparecido, a gente pode interpretar isso como se aquelas fossem as únicas pessoas que resistiram à internet em meio a um mundo cada vez mais conectado. E aí, só pra finalizar, eu quero voltar àquilo que eu falei lá no início, de que esse aqui é um filme que só vai fazer sentido pra quem é mais velho. E por que eu acho isso? Porque as novas gerações, elas não viram essa transição. Elas não presenciaram a chegada da internet e não viram as mudanças que essa chegada causou.
Elas não viram como que a internet pegou aquele conceito abstrato e até assustador de globalização e banalizou ele. Os jovens de hoje em dia, eles já nascem conectados e globalizados. Eles vivem num mundo virtual que nós ajudamos a desbravar, e era um mundo bem estranho. Eu lembro que, por exemplo, existiam sites na internet brasileira em que você supostamente entrava para ver fotos de fantasmas, fotos supostamente reais, sites supostamente assombrados. E eram imagens muito parecidas com as imagens dos fantasmas que a gente vê nesse filme aqui. E a gente era enganado por essas imagens supostamente reais. Talvez porque faltava informação, talvez porque a gente era meio inocente, ou a gente era meio burro mesmo. Seja lá qual for o motivo, a internet para nós era um mundo novo e fantástico. E o que esse filme aqui faz é explorar o medo que vem acompanhado de qualquer coisa que é nova para nós. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. E se você gosta dessa discussão a respeito dos perigos da internet, você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre o filme Megan is Missing. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.